Entre as 7 festas de 3 tempos, Deus nomeou a festa das trombetas para nos prepararmos para o dia da expiação, tocando as trombetas no primeiro dia do 7º mês pelo calendário sagrado, 10 dias antes do dia da expiação. Se olharmos para a origem no Antigo Testamento há 3.500 anos, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos pela primeira vez, os israelitas estavam a adorar o ídolo na forma de um bezerro de ouro. Como resultado da idolatria deles, ele tirou as tábuas de pedra para o sopé da montanha e partiu-as. Nesse dia, cerca de 3.000 idólatras foram abatidos. Depois disso, os israelitas perceberam completamente que o que tinham feito estava errado. Eles também perceberam a santa vontade de Deus, determinando que nunca adorariam quaisquer outros deuses ou ídolos, exceto o verdadeiro Deus. Por isso, arrependeram-se do que tinham feito, e pela ordem de Deus que disse, só para receber o segundo conjunto de 10 mandamentos, Moisés subiu o Monte Sinai no primeiro dia do 6º mês. Ali, ele jejuou durante 40 dias pela segunda vez. Após 40 dias de jejum, Moisés desceu com o segundo conjunto de 10 mandamentos no 10º dia do 7º mês pelo calendário sagrado. Deus designou esse dia como dia da expiação porque foi o dia em que eles receberam perdão dos pecados de Deus. A festa das trombetas, que é o primeiro dia do 7º mês pelo calendário sagrado, era celebrado tocando-se trombetas alto para lembrar aos israelitas: o dia da expiação é daqui a 10 dias. Que todos os israelitas se arrependam. Nesta festa, devemos ser capazes de pregar o Evangelho como se fossem trombetas a todos os povos do mundo, dizendo: o reino dos céus está próximo. Arrependamo-nos e preparemo-nos para receber o reino dos céus. Assim, hoje, eu gostaria de partilhar convosco a palavra de Deus com um sermão intitulado A Festa das Trombetas e a Trombeta do Arrependimento. Vejamos a palavra de Deus em Levítico capítulo 23, versículo 24. Levítico capítulo 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Esta festa foi guardada no Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, a data desta festa, que é o primeiro dia do 7º mês, não mudou. Cristo mudou a forma de adoração do sacrifício de animais como cordeiros e bodes para adoração em espírito e verdade, uma vez que ele se tornou a realidade do sacrifício. A lei da antiga aliança mudou para a lei da nova aliança, mas e as datas? Deus permitiu-nos comemorar as mesmas datas tal como eram. 10 dias antes do dia da expiação, uma festa para anunciar o arrependimento, Deus fez os israelitas tocarem a trombeta para lhes dizer que se arrependessem. Examinemos a vontade de Deus em relação ao arrependimento. Passemos a Salmos 7. Vejamos Salmos capítulo 7, versículo 10. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Se um homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Nós somos pecadores que já pecamos no céu e foram expulsos para esta terra. No entanto, uma vez que esses pecadores querem ser exaltados,
Fingindo ser justos, Deus vê-os e mostra sua ira todos os dias. Também está escrito que se um homem não se converter, Deus afiará a sua espada e encurvará e armará o seu arco. Ele preparar-se-á para destruir tal pessoa. Por outras palavras, está escrito no livro de Salmos que só haverá destruição, morte e medo para aqueles que não se arrependerem. Vejamos o capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. O que é que eles devem fazer? Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus diz-nos para não permanecermos no pecado, para não continuarmos a cometer coisas pecaminosas, mas para nos afastarmos rapidamente desse pecado. Deus desperta-nos para isto, dizendo que se nos afastarmos das nossas ofensas, não seremos destruídos. Vamos continuar com o livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente. O que vai acontecer? Perecereis. Irmãos e irmãs, uma das mensagens mais importantes que Deus deu à humanidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o arrependimento. Deus disse: Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que é que Deus disse sobre a razão pela qual viemos a esta terra? Não aprendemos que viemos a esta terra por causa do pecado. Devemos reconhecer que Deus nos deu tempo para nos arrependermos enquanto estamos na terra. O tempo para nos arrependermos de todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. No entanto, esquecemos-nos completamente disto e queremos ser honrados e exaltados como se fôssemos justos enquanto vivemos nesta terra, sem nós arrependermos de todo como pecadores. Estamos a viver as nossas vidas sem nós apercebermos disto. É por isso que a Bíblia diz: Ele mostra a sua ira todos os dias. É por nossa causa, pecadores. Quando os pecadores agem como pecadores e se humilham, Deus pode mostrar compaixão e misericórdia para com eles. Mas eles vivem como se nunca tivessem pecado. E o pior é que querem mesmo ser tratados com mais elogios pelos outros. É por isso que Deus nos ensina estas lições. Sede humilde, torna-se como um servo, servir a todo. Através da festa das trombetas, temos de perceber porque é que estas palavras estão contidas no caminho da verdade de Deus e pregar a todas as pessoas em todo o mundo, dizendo: uma vez que o reino dos céus está próximo, devemos verdadeiramente viver uma vida de arrependimento. Vamos todos entregar este aviso àqueles que se esqueceram de que são pecadores e entregar a mensagem da salvação para que se possam arrepender e ser salvos. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A que é que ele veio chamar os pecadores? Ao arrependimento. Jesus disse: Eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 19, o que é que ele disse? Ele disse que veio a esta terra para nos salvar. O arrependimento e a salvação estão intimamente relacionados.
Aqueles que não se arrependem e aqueles que não se apercebem de quem realmente são nunca poderão participar na salvação de Deus nesta terra. Uma vez que somos pecadores, Deus diz-nos para nos humilharmos. Uma vez que somos pecadores, Deus diz: devem ser aqueles que servem aos outros. Não é verdade? Quem, entre os pais deste mundo, ficaria satisfeito quando os seus filhos estivessem numa posição inferior à dos outros, ao servi-los? Se tivermos uma compreensão correta do que cometemos no céu e porque é que viemos para esta terra, podemos perguntar-nos: que tipo de vida devemos viver nesta terra? Desta forma, mesmo a partir deste momento de hoje, todos nós devemos ser capazes de refletir sobre nós próprios. Foi por isso que Jesus disse: eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento e salvá-los. Esta é a razão pela qual vim a esta terra. Irmãos e irmãs, uma vez que somos filhos de Deus, Deus poderia colocar-nos em posições elevadas e viver uma vida elegante. Embora Deus nos possa colocar em tal posição, porque é que Ele quer que vivamos uma vida humilde e modesta, colocando-nos em posições inferiores como servos? O que todos os pais querem para os seus filhos é que sejam elogiados e servidos pelos outros. No entanto, Deus quer que sejamos humildes e coloca-nos em posições humildes. Qual é a sua vontade por detrás de tudo isto? É porque devemos viver uma vida de arrependimento todos os dias como pecadores, sem esquecer que viemos a esta terra porque pecamos no céu. Somos todos pecadores. Apesar de termos sido batizados e de termos vindo para Sião, ainda nos consideramos justos e superiores aos outros. Quando um pecador vive como um pecador, os outros olharão para ele com misericórdia e um coração de compaixão e terão piedade dele. No entanto, como os pecadores vivem como se estivessem sem pecado, Deus diz: mostrarei a minha ira todos os dias. Isto está escrito em Salmos, capítulo 7. Não deveríamos deitar fora este estilo de vida? A partir deste momento de hoje, devemos primeiro pensar: porque viemos para esta terra? Então, seremos capazes de nos humilhar e de nos lembrarmos de que somos pecadores. Isto permitir-nos-á dar sempre graças a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado. Estou grato mesmo com isto. Vejamos o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como podemos ver aqui, através do apóstolo Pedro, que foi movido pelo Espírito Santo, Deus está a entregar a toda a humanidade esta mensagem. Quando nos arrependermos, receberemos presentes: a preciosa graça do perdão dos pecados e a preciosa graça do Santo Espírito. Irmãos e irmãs, se não soubermos quem somos, não podemos arrepender-nos. Se vivêssemos com uma mente arrogante, pensando: éramos filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas que costumavam viver vidas luxuosas no céu, e mantivéssemos a nossa cabeça erguida, o que diria Deus do céu quando olhasse para baixo de nós? Eles nem sequer sabem que pecados cometeram. Eles ainda são imaturos. Não devemos fazer com que Deus mostre a sua ira sobre nós. Deus é misericordioso, gracioso e gentil. Assim, a Bíblia ilumina-nos com estas lições. Os irmãos e as irmãs devem servir uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Uma vez que Deus perdoou os nossos grandes pecados, não devemos tornar-nos pessoas implacáveis. É por isso que o livro de Atos, capítulo 2, também enfatiza o significado do arrependimento.
Passemos ao livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Onde quer que o apóstolo Paulo fosse, ele pregava dizendo: deveis demonstrar o vosso arrependimento através das vossas obras. Ele pregou às pessoas para que se arrependessem. Deus dá um aviso que eles que não ouvem a mensagem, arrependei-vos. No entanto, apesar do aviso, algumas pessoas ainda dizem facilmente: se eu morrer, não me importo de ir para o inferno, por isso Deus dá-lhes outro aviso. Vejamos Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vejamos o capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Está escrito no versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos pecadores do céu. Por que é que fomos expulsos do reino dos céus? Em um sentido amplo, nós desobedecemos aos santos mandamentos de Deus. Nós ouvimos as palavras de Satanás, desobedecemos à vontade de Deus e fomos expulsos para esta terra. Deus concedeu mais uma vez a sua grande ordem a toda a humanidade. Reconhece aqueles que obedecem à sua ordem como aqueles que se arrependeram e está agora a chamar toda a humanidade para o caminho da verdade chamado de Nova Aliança. Aqueles que entraram na verdade da Nova Aliança são aqueles que seguem a vontade de Deus. Não está escrito em Apocalipse, capítulo 14, que aqueles que guardarem os mandamentos de Deus nesta terra serão salvos? O mundo inteiro ainda está cheio de pessoas que não se arrependeram. É por isso que agora devemos dizer ao mundo inteiro: voltem para os braços do Pai e da Mãe Celestiais. Uma vez que somos pecadores do céu, Deus diz que devemos ser humildes e servir os outros. É tudo por causa dos nossos pecados. É a vontade de Deus que deixemos o mundo inteiro saber que o arrependimento é o modo de vida mais importante para os pecadores e o dever que devemos cumprir. Não foi isto que Deus nos pediu? Vejamos Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Se nós olharmos atentamente para as suas palavras em Mateus, capítulo 28, ele mencionou: tudo o que vos tenho ordenado. Isto só pode ser obedecido por aqueles que se arrependeram.
A começar pelo batismo, devemos orar no novo nome, receber a Nova Jerusalém, guardar as 7 festas de 3 tempos da Nova Aliança e viver uma vida de obediência a todos os ensinamentos de Deus. Há alguma coisa que possa ser guardada sem arrependimento? Só podemos seguir verdadeiramente esse caminho quando nos arrependemos. Não devemos celebrar a festa das trombetas todos os anos simplesmente como um evento anual, mas devemos ter tempo para pensar: quem somos nós na natureza? Quem sou eu? Por que é que eu vim para esta terra? Para onde irei depois de deixar esta terra? Consideremos seriamente todas estas questões e, a partir deste momento, devemos desistir do nosso desejo de sermos honrados e tratados melhor pelos outros. Devemos agora dizer: pequei no céu e vim para esta terra, por isso é uma grande bênção que me tenha permitido fazer tanto trabalho. Muito obrigado. Aqueles que não se apercebem de que são pecadores nunca poderão dar graças em todas as circunstâncias. Tudo estaria cheio de insatisfação. Será que ele não sabe quem eu sou? Como é que ele pode tratar-me assim? Antes de ter tal pensamento, por favor, pense cuidadosamente sobre quem nós somos. Quem éramos nós? Eu era um pecador, por isso ainda estou muito grato, apesar de ser tratado assim. Além disso, Deus até me deixará ir para o céu. Se vivermos a nossa vida de fé com este tipo de coração, experimentaremos o reino da graça todos os dias antes de irmos para o reino dos céus. Nós estaremos cheios de alegria todos os dias e viveremos sem qualquer stress até entrarmos no eterno reino dos céus. Uma das razões pelas quais as pessoas estão sempre insatisfeitas é o facto de não saberem quem são e ainda terem um coração impenitente. Como somos afortunados por ter este tipo de vida neste momento. Este verão, devem ter vivido um verão tão longo pela primeira vez. Alguma vez sentiram um calor tão sufocante? Foi um verão muito quente pela primeira vez em 170 anos. Como era este calor sufocante? Passaram-se apenas alguns meses, mas foi muito doloroso. Então, por favor, pensem no inferno. Não dura apenas alguns meses, mas para todo sempre. A fim de nos salvar de lá, Deus veio à Terra e, embora Ele mereça ser respeitado, honrado e exaltado pela humanidade, Ele escolheu o caminho da cruz para nós e sacrificou-se para abrir-nos o caminho para vivermos. Quando pensamos na sua vida nobre e sacrificial, devemos ser capazes de refletir sobre que tipo de vida devemos viver através deste festival de trombetas. A menos que compreendamos plenamente que somos pecadores do reino dos céus, nenhum dos ensinamentos de Deus tocará aos nossos corações. Podemos acabar por pensar apenas: que palavra maravilhosa que Deus nos deu. Uma vez que não compreendemos porque é que devemos pôr em prática esses ensinamentos e porque devemos viver este tipo de vida, tudo se tornará difícil. Tornar-se-á muito doloroso fazer esforços e trabalhar diligentemente. Não seremos alegres. Agora devemos ser capazes de pensar: sou um pecador que merece trabalhar muito mais arduamente do que isto. Sou um pecador que merece um castigo maior do que este, mas Deus permite-me viver uma vida tão confortável. Na verdade, estou a receber uma bênção e uma felicidade incomparáveis. Creio que este é o pensamento que devemos ter, independentemente da posição em que nos encontramos neste momento. Devemos dar graças e glória a Deus, enquanto vivemos a nossa vida todos os dias. É por isso que, no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus nos despertou para o facto de que só podemos pregar aos outros e obedecer aos seus ensinamentos quando nos arrependemos. No livro de Jonas, podemos ver que Jonas continuou a desobedecer às ordens de Deus quando não se arrependeu. Apesar de Deus ter dito: vai a Nínive e prega a minha vontade, ele tentou fugir para Tarsis, uma cidade distante.
No entanto, houve uma tempestade terrível no mar, e o navio em que ele seguia estava prestes a partir-se. Quando ele pensou nisso, percebeu que não se tratava de um fenómeno natural que estava a acontecer, mas que Deus o estava a abanar. Quando ele foi atirado ao mar, o mar não se acalmou num instante. Enquanto esteve 3 dias no ventre do grande peixe que Deus tinha preparado para ele orou fervorosamente a Deus com arrependimento, confessando o seu pecado. Depois de se ter arrependido, conseguiu cumprir corretamente a sua missão. Foi pregar a vontade de Deus, que lhe disse para proclamar, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nínive era a capital da Assíria, e o povo da Assíria tinha atormentado muitos israelitas. Quando Deus lhe disse para ir ao meio da sua capital e gritar a mensagem, ele sentiu-se muito intimidado. Se o fizesse, a sua vida estaria imediatamente em perigo. Qualquer pessoa pode facilmente compreender a sua situação. No entanto, Deus pediu a Jonas que fizesse tal obra. Jonas, antes de se arrepender, era 180 graus diferente de Jonas depois de se ter arrependido. Depois de se arrepender, ele disse: eu teria morrido no ventre do peixe. Ganhei uma nova vida. Depois de ele ter pregado com confiança a vontade de Deus, toda a nação, desde o rei até ao filho mais novo da serva e até mesmo todos os seus animais, jejuaram. O resultado não foi o que Jonas tinha imaginado. Aconteceu o contrário. Ao ouvirem o aviso de Jonas, todos eles se arrependeram. Não está registado no livro de Jonas que todas as catástrofes que Deus planeava trazer sobre eles foram retiradas de Nínive porque se arrependeram? Antes de nos arrependermos, julgamos e pensamos na vontade de Deus de acordo com os nossos próprios padrões. No entanto, tal como Jonas mudou completamente depois de se ter arrependido, também nós devemos ter um ponto de inflexão chamado arrependimento. Todos nós já devemos ter chegado a esse ponto. Só então seremos capazes de perceber porque é que Deus nos deu este ensinamento e porque é que Ele nos ordenou servir os outros, humilhar-nos e obedecer à Sua palavra. Agora que sabemos tudo, para quem foi tudo isto? Apercebemos-nos de que Deus preparou tal caminho para alcançarmos a nossa felicidade, as nossas bênçãos, a nossa vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Por isso, devemos dar graças em todas as circunstâncias. Pensem numa pessoa que compara a sua vida com a de qualquer outra pessoa, pensando: ele está a viver uma vida melhor do que eu. Por que é que eu sou tão pobre? E continua a resmungar e a queixar-se, dizendo: não posso fazer isto ou aquilo porque acredito em Deus. O mundo em que estamos a entrar agora é o mundo eterno. Antes de ir para esse mundo eterno, Deus preparou a terra, a cidade de refúgio, para nos permitir o tempo de arrependimento. Agora é o momento de sermos completados e preenchermos o que nos falta. Quando uma pessoa vive cerca de 60 anos, as pessoas dizem que a sua personalidade pode estar totalmente desenvolvida. Não negligenciemos a festa que se celebra no 60º aniversário. Irmãos e irmãs, o caminho que Deus está a guiar é o caminho que nos conduz à felicidade eterna. Por isso devemos ser capazes de dar glória a Deus. Através das festas de outono celebrado no 60º aniversário, arrependamo-nos todos como Jonas e participemos na obra da salvação para que possamos levar muitas almas ao arrependimento e encontrar abundantes e belos bons frutos, frutos de obreiros e até mesmo mais novo. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.